comunicação de caráter mundial para a ONU, Nações Unidas, aos profissionais em obtenção de conhecimento próprio. Para o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Nações Unidas, ter o conhecimento próprio de posses de bem de matéria perante as receitas federais de caráter mundial aos países em exercício profissional do senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Nações Unidas, as execuções aos direitos humanos de sua competência. Senhor Antônio Guterres, eu tenho em arquivos visuais e auditivos empresas de caráter mundial aos países. Eu estou divulgando publicamente em sociais aos países, em o país do Brasil, para conhecimento próprio, aos países, às populações, aos profissionais das empresas, da minha pessoa, de posses legais, em um momento oportuno. A empresa Guaraná Antártica, a empresa CELP, a empresa Neo Energia, a empresa TIM, a empresa Supermercado Gravatar, a empresa Supermercado Vitória de Santo Antão, a empresa Shop Vitória de Santo Antão, a empresa Fábrica de Cano de Esgoto e de Poste Vitória de Santo Antão, a empresa Canil Encanto, Olinda, Recife, supermercado Arco-Íris, Recife, a empresa Campec, Recife, loja BMW, Avenida Mascarenhas de Moraes, Recife, BMW de caráter mundial, Fórmula 1. Empresarial em o país Nova Zelândia. Empresas em um país da África. Empresa em um país Suécia. Empresa em um país da Alemanha. Em um país da Alemanha, eu tenho associação a uma grande propriedade de café. Acionista aos investimentos legais comprovatórios da empresa em um país da Alemanha. Empresa em um país do México.
empresa em um país da Suécia, empresa em um país Arábia Saudita, empresa em um país do Paquistão. Aos países, as posses de empresas em localizações às cidades, que está em petições de posse. Em meu Facebook, Leonardo Silva, com comprovações arquivatórias em instituições, na NASA, na ONU Nações Unidas, de caráter mundial aos países, na minha conexão visual e auditiva, da minha morfologia do meu corpo humano em constatações. Nas cidades, em um país da Espanha, Barcelona e Madrid, eu, em momentos oportunos de vivenciamento, residi em patrimônios, mansão, em locais, as cidades, que tenham investimentos de posses legais. Essa informação é para o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU Nações Unidas, ter a obtenção dessas informações em exposição pública sociais de liberdade de expressões, para que aos conhecimento das pessoas, de funcionários das minhas empresas, a obtenção das informações e das causas do não presenciamento diante as empresas administrativas. Aos meus escritórios empresariais, em um futuro próximo, em presenciamento às administrações legais, em um momento oportuno de formalizações, formalizada em um conhecimento próprio, aos funcionários, ao senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU Nações Unidas, para o meu conhecimento próprio diante o presenciamento em juízo do senhor Antônio Guterres. Essas informações, Antônio Guterres, é para o senhor ter a convicção de concretizar exposição pública sociais para fazer aos impedimentos e inibições de criminalidades de pessoas em comparecimento às empresas, nubriando com aos meus funcionários para fazer posses econômicas e administrativas nas empresas diante aos funcionários das minhas empresas. A exposição pública, senhor Antônio Guterres, é muito importante para fazer as criminalidades ter exposição sociais aos criminosos que está em petições prisionais, réus de arquivos em liberdade sociais, conduzindo situações nubriatórias, populacionais aos países, hipocritamente fazendo as criminalidades contra a minha pessoa, contra as sociedades, aos profissionais das minhas empresas. Essas empresas têm muitas situações de ressarcimentos econômicos
para minha pessoa ter apostas perante as ausências de não comparecimento diante as empresas, por causa de criminalidades de sequestro que aconteceu frequentemente contra a minha pessoa, de organizações criminosas, de pessoas de caráter mundial aos países contra a minha pessoa. A liberdade de expressões de direitos humanos, de posses de bem de matéria, aos segmentos perante a Receita Federais, tem o direito e o poder de exposição pública sociais às empresas, aos direitos humanos legais, de posse concedido por leis das instituições, em divulgações públicas sociais. Essas informações, senhor Antônio Guterres, tem que ter aos esclarecimentos de pessoas administrativas, às empresas, as situações esclarecedoras de crimes na minha ausência por não informar aos profissionais da Receita Federais as situações administrativas de conduções formais, legais, da minha ausência nas empresas aos países de caráter mundial.